É 1 da manhã e eu tenho uma pilha espetacular de crack no pequeno cinzeiro sobre a mesa de cabeceira. É a maior quantidade que eu já comprei sozinho e eu sei que eu vou fumar cada pedrinha. Eu me pergunto se naquela pilha está a migalha que vai causar um infarte, um derrame ou uma convulsão. O evento cardíaco que levará tudo isso a um abrupto e bem-vindo fim. Meu coração está aos pulos, os meus dedos estão queimados e eu encho meus pulmões de fumaça. Oiê, voltei. Gente, hoje a gente vai conversar sobre esse soco no estômago que é Retrato de um Viciado Quando Jovem, do gatíssimo. Gente, Bill Clegg, que sabor, que crocância. Se você estiver assistindo Bill Clegg, saiba que, se você quiser, eu quero. Retrato de um Viciado Quando Jovem, do Bill Clegg, é um livrozinho muito fininho, mas não deixe se enganar por essa finurinha aqui, tá? Porque é uma das leituras mais imersivas e angustiantes que você vai fazer na sua vida. Se você se coloca no lugar de um protagonista, se você tem um mínimo de empatia, que geralmente é uma coisa que o leitor tem bastante, né? Ele é um livro de 2011, pelo menos a primeira publicação aqui no Brasil, é isso mesmo, Companhia das Letras, em 2011. É uma leitura de autoficção. Primeiro porque, assim, isso aqui é muito cru. É uma primeira pessoa que te angustia num nível. Sério, eu vou ter que me organizar mentalmente para poder começar essa conversa aqui e entregar o que esse vídeo precisa entregar. Aqui a gente acompanha o Bill, até onde se sabe, né? Porque nessa dinâmica de autoficção, é aquela dinâmica que eu já conversei antes, né? A gente não sabe o que foi real, o que foi adicionado para dar liga, de certa forma, e links legais ali e transformar isso numa história lível. Lível, existe essa palavra? Nem sei se existe. Mas assim, literatura, sabe? Transformar isso, amarrar as pontinhas e deixar tudo bonitinho e tal. Mas a gente acompanha o Bill nessa dinâmica em que, ao que se entende aqui, tudo está acontecendo na vida dele no período ali dos 30 anos, 20 e poucos anos ali perto. Já passado dos 30, na verdade, aqui. Porque esses acontecimentos, pelo que a gente vai entendendo aqui ao longo da história, estão rolando lá por volta de 2001, 2000... Foi o momento em que ele entrou nessa espiral de uso de droga e tudo mais aqui. Ele era editor ou agente literário em Nova York. Tinha uma agência, tinha uma empresa que trabalhava com isso especificamente. Ele era sócio com uma amiga nessa empresa. Em um determinado momento da vida, ele já ali na casa dos 30 anos, já não era um adolescente, não é nada desse tipo. Então, também isso tem um peso estranho. Ele entra nesse universo tão, né, difícil e nessa derrocada numa idade onde já é uma idade dita como uma idade do sucesso, eu dizia, de repente 30 o filme, né? Onde é essa idade de sucesso, onde as pessoas estão mais maduras, onde as pessoas estão geralmente com um olhar mais, né, maduro da vida e de postura também, já passaram pelos anos mais loucos e tudo mais. E o que acontece nessa rotina da vida dele aqui nos 30 anos, de alguma forma, em algum momento, ele tem contato com o crack. E a partir desse momento, essa vida perfeita que ele tinha e que ele conquistou, as duras penas, porque ele vem de um lar de pessoas simples, de muito esforço para conseguir as coisas e tudo mais, e ele vai contando um pouco, vai resgatando flashes, uns lampejos de memórias ali da infância dele, mostrando e contando como era um pouquinho, numa tentativa até de dar uma justificada, eu senti, não necessariamente uma justificada, mas de mostrar como, de certa forma, mesmo nos momentos de infância, alguns traços do comportamento dele, tanto genuíno enquanto criança, como também causados ou motivados ali pelo meio em que ele estava, no ambiente onde ele estava familiar ali, já tinha uns toquezinhos de uma compulsão, de se autocausar um tipo de dano, de se automachucar de certa forma, ou de testar esses limites até onde ele conseguia ir sentindo dor, ou enfim, esse tipo de coisa. Só pra dar um contextinho de quem era ele, de onde ele veio. Tanto que não me pareceu nenhuma tentativa de tentar, né, justificar. Uma tentativa de tentar é ótima, mas uma tentativa de justificar o que ele se tornou, o caminho que ele foi, que ele tomou a partir do momento que ele entra no universo de drogas, assim. Mas mais como um fluxo de pensamento mesmo. Aliás, o livro todo é construído nesse fluxo extremamente convulsivo. Gente, isso aqui, sério. Você já começa o livro numa espiral de uso de crack, de noitadas, de noites viradas, ele usando crack, e recebendo traficante, e pegando mais crack. E ele era um cara que tinha grana, ele era um cara que tinha acesso, que tinha contatos. Ele não ia na biqueira, como
Sempre lembro do vídeo da Fernandinha Soares falando que o Justin Bieber ia ser Lena Menobiqueira. Ele não ia nesses lugares, entende? Ele tinha contatos, tinha prestígio, fala-se assim de lugares muito nobres de Nova York e tudo mais. E de uma galera também que tinha muito acesso e muitas vantagens, digamos assim, quando comparado com outras pessoas do mundo, sabe? E as pessoas que conviviam com ele, inclusive, naquela época. E aí depois, quando eu terminei o livro e eu senti essa dificuldade de entender uma linha narrativa, uma coisa com começo, meio e fim, foi que eu prestei uma atenção que foi o seguinte, é coisa que você pega em releitura, porque isso aqui foi uma releitura, né? O fluxo que ele segue aqui é tão frenético que parece mesmo uma réplica de comportamento de uma pessoa que está em adicção. A forma como ele escreve e essa falta que eu senti da linha narrativa bonitinha, começo, meio, fim, tarará, parece mesmo um frenesi de uma pessoa que está louca de droga mesmo, assim, sabe? Porque são recortes, são momentos, é uma euforia, ele vai jogando as informações e você vai encarnando naquele rolê dele ali, do uso da droga, na euforia que ele tá sentindo e depois nas baixas que ele sente também quando a droga passa, quando ele tá tentando resgatar a vida dele. E é muito impressionante porque ele cria essas oscilações enquanto escreve e você vai acompanhando isso tudo também na sensação, assim, sabe? Teve dias que eu fiz a leitura antes de dormir e eram momentos de tensão, momentos de mania, porque tem um período aqui, que aparentemente também é uma coisa que acontece quando a pessoa está nesse período de adicção, que é você entrar num estado de alerta e um comportamento meio reativo, e ao invés de usufruir de uma brisa, de um rolê legal, de droga ou alguma coisa assim, ele começa a utilizar e imediatamente ele entra num estado de mania, assim, total, sabe? De ficar paranoico, de achar que os policiais específicos lá que cuidam de apreensão de drogas e coisa assim, estão atrás dele e que estão infiltrados nos ambientes, que estão a paisana sempre buscando por ele e que ele tá sempre prestes a ser pego por esses policiais. Então ele vai nos lugares e ele acha que a pessoa que tá atendendo ele num caixa é um desses policiais disfarçado. Cara, quando ele entra nessas piras e ele começa com essa escrita e ele vai descrevendo, tem um capítulo especificamente em que ele está num aeroporto e ele entra nessa mania, porque ele está indo para um evento, porque ele tem um namorado, que se chama Noah aqui nesse livro, e esse namorado é a pessoa mais paciente do universo e que mais ama ele aparentemente também, porque o cara tenta de todas as formas tirar ele disso aqui. Tá? Na verdade, assim, é a pessoa, inclusive, que retira que ele desse lugar, assim, a última pessoa que tem contato com ele e que tem esse gesto de tirá-lo desse lugar e enfim. E esse cara tá num outro país para algum evento, alguma coisa que ele ia participar, e o Bill ia ter que estar nesse evento também. Então ele ia depois sozinho pegar um avião, ir para essa viagem e tal, e ele cai na bobeira de 2 noites antes, alguma coisa assim. Usar a droga, e aí ele entra nessa espiral de passar a noite virada, depois o dia virado usando droga, e mais uma noite, e aí ele vai para esse aeroporto, e quando ele chega no aeroporto ele está ainda muito chapado e começando a ter essa baixa da droga, então ele vai atrás de mais droga também, e ele usa no banheiro do aeroporto, e aí ele entra nessa frenesi de achar que os policiais estão à paisana esperando por ele, e que vão pegar ele no raio-x, e cara, é um capítulo tão angustiante. Ele consegue entrar no avião, quando ele entra no avião, ele não consegue decolar porque, na paranoia da droga, ele acha que as aeromoças estão à paisana, são policiais à paisanas, e aí ele tem uma reação estranha com uma delas. E aí aqui a gente tem esse corte temporal do momento específico da história em que a gente estava, que era 2001, e aí ele fala que ela sai, vai até o comandante, ele vem, tira ele do avião, porque os recentes acontecimentos lá das Torres Gêmeas de 2001 tinham deixado toda essa galera que trabalhava no meio aéreo muito cauteloso e atento a perfis e comportamentos diferentes, estranhos, né, atípicos assim, dos passageiros, com medo, né, de acontecer novamente a tragédia que aconteceu lá com as Torres Gêmeas e tudo mais, enfim. E aí ela vai, percebe isso, pede o comandante, ele tira ele do avião e tudo. Cara, mas até ela tirar ele do avião, o frenesi que é esse capítulo com esse cara louco de droga dentro de um aeroporto, tentando disfarçar, e enquanto tenta disfarçar ele usa cada vez mais droga nos banheiros escondidos. É uma coisa absurda, é uma das coisas mais angustiantes que eu já li, assim. Juro, nem todo thriller entrega
a tensão que esse cara constrói na escrita desse negócio. E assim, a gente eu nunca tive contato com uma pessoa em adicção. Mas é engraçado, porque alguns personagens de histórias que você já assistiu e tal, que caíram nessa espiral, você vê muito o comportamento desses personagens aqui. Então acho que isso aqui é o tipo de conteúdo, de material, que é a coisa que um ator, por exemplo, que vai interpretar, por exemplo, uma Grazi que interpretou lá a Larissa em Verdades Secretas, se você assistiu, que era usuária de crack, pra mim foi um papel extremamente marcante, eu achei aquilo um absurdo de bom. Eu via tanto do comportamento que ela tinha naqueles períodos de lama em que ela estava no final da novela, eu vi tanto isso aqui. E aí tem uma coisa que é muito angustiante, assim, nesse rolê todo, que é justamente esse debilitar, né? Porque o personagem, o cara aqui, ele vai se debilitando literalmente, né? Então ele tá num momento de no melhor momento, digamos assim, da vida dele, e ele entra nessa espiral, e a partir do momento que ele usa, aquilo vira a prioridade dele, e ele vai cada vez mais fundo nesse rolê. Então uma coisa que angustia, que não dá pra imaginar muito isso acontecendo, mas que assim, porque é uma realidade que, graças a Deus, é uma coisa distante da nossa realidade, pelo menos da minha, mas que a pessoa passa, ele fala de noites que ele passa virado, usando, de pessoas estranhas que ele recebe em hotéis, e que ele vai para hotéis usar, ele abandona o negócio dele, a sócia rompe com ele porque ele fica ausente semanas do trabalho, ele não cumpre com os compromissos. É uma coisa absurda, é tão difícil você imaginar, né, uma dinâmica em que a partir de poucos usos a pessoa entre nessa ladeira que é a vida de uma pessoa que se vicia numa droga como o crack, né? Uma sensação estranha, esquisitíssima, assim, de tristeza, porque você vê que ele tem tudo pra ser feliz. Ele tem esse namorado que é super atencioso, paciente com ele, e que tá sempre tentando resgatar ele, e que, sabe, tá sempre com as portas abertas e tal. E ele tá sempre nessa dinâmica de ferir, de mentir, e de afastar todas as pessoas que estão ao redor dele, que estão ali por ele. Quanto mais ele precisa, quanto mais ele está necessitado, né, dessa ajuda, mais ele prioriza a droga e mais ele afasta essas pessoas, se afasta dessas pessoas também e vai ficando isolado, assim. Então, os últimos momentos desse livro é de uma angústia absurda, porque assim, ele tem uma frase que ele comenta aqui no livro que como que é a frase? Podia ser agora. Eu acho que é um trecho de um livro que ele fala que leu e que sempre fica na cabeça dele. Podia ser agora, podia ser agora. Às vezes, no meio da loucura que tá sendo ali o frenesi da droga e tudo mais, e que ele tá noites virados, dias seguidos usando droga em quartos de hotéis e tomando muita vodka, enchendo, sério, só se destruindo, ele tem de vez em quando esse relance, esse lapso de memória que vem essa frase, podia ser agora. E esse podia ser agora é sempre o fim, podia ser agora. Sabe essa coisa de ele estar sempre consciente de que ele está esperando esse fim, que é o fim que ele comenta aqui na contracapa, né? Nas últimas páginas, nesse último capítulo, ele entra justamente nessa última jornada de uso contínuo e ininterrupto mesmo, assim, sabe? Então, nessas últimas páginas aqui, ele entra justamente nesse frenesi de agora vai, não tem como eu escapar dessa pilha de crack, escapar vivo desse rolê. E que ele tem consciência de que ele chegou no limite. Ele chegou tanto no limite da conta bancária dele, como ele também chegou no limite de uso, assim. Ele tá muito magro, ele tá realmente não sendo aceito em hotéis, coisas desse tipo. E aí o negócio entra numa angústia tão grande, a gente entra num frenesi com esse cara, que é justamente esse frenesi de o fim tá chegando, a qualquer pedrinha dessa ele vai, sério, só lendo assim pra entender mesmo. Eu fiz muitas anotações, mas é o tipo de leitura que eu fiz anotações de partes impactantes assim e tal, de uns lapsos de consciência interessante que ele tem enquanto ele tá louco de droga, sabe? De revelações sobre ele mesmo, sobre o que é estar viciado, sobre coisas desse tipo, que não são frases necessariamente bonitas, na verdade são frases bem pesadas, tristes, assim, de certa forma. E as coisas não têm muita conexão, algumas frases são impactantes, mas não passam uma mensagem muito interessante, porque só é bruta, só é brutal mesmo, assim, é triste, sabe? Mas o mais triste, o mais angustiante dessa leitura pra mim é você prestar atenção em como, para esse personagem, e que assim, é um retrato de muita gente, é um retrato de muitas pessoas que passam por essas situações todos os dias, muitas famílias que passam por essa situação todos os dias,
é esse retrato e essa clareza que o personagem tem aqui de que a única saída que ele tem para essa situação é o fim dele. Você entendeu? De que qualquer outro esforço é minúsculo e extremamente ineficiente diante do que é a dependência química, de como ela tem poder sobre ele, de como ela tira tudo, ele despersonifica mesmo a pessoa. Ele fala, tem um trecho aqui muito impactante que ele fala sobre, ele tem uma recaída e aí ele tá no escritório dele e aí ele olha pra mesa e tem várias pilhas de livros que são provas, que ele ia fazer aprovação, leitura, né, primeira leitura e tal, contratos, coisas de trabalho, que era a vida dele, era a rotina dele. Ele fala alto de droga, né, ele olha pra aquilo e pensa, tudo isso parece tão distante, impossível de ter sido parte importante da vida dele como pessoa. Parece uma ilusão, uma coisa do tipo, será que isso foi verdade? Sabe essa coisa que às vezes você tem uma lembrança que tá tão antiga, tá tão perdida e nevoada que você não sabe se foi um sonho, se realmente aconteceu, e ele olha para aquilo e tem essa sensação. E era uma realidade que para ele era coisa de meses, sabe? Mas que a droga entrou na vida dele e fez dela mesmo ali o centro de tudo, né? Então tudo orbita ao redor dessa necessidade da adicção. É um processo assim angustiante acompanhar a jornada do Bill nesse rolê aqui. Sério, se você quer começar uma autoficção, quer entrar nesse universo de autoficção, eu recomendo demais que você comece por aqui, que eu acho que é o tipo de livro que te fisga muito, assim, sabe? E que de certa forma também vai deixar a tua régua bem alta sobre o que é autoficção, para depois você não ficar, sei lá, caindo em livros de autoficção, se intitulam como autoficção, porque tá muito em alta, né? Tá muito na moda, mas que são rasos, assim, né? É que é horrível ficar fazendo comparações, porque como tem muito de autoral, aqui, muito de vida pessoal nessa escrita, colocar eles um do lado do outro e querer fazer essas comparações é meio cruel até, né? Porque não é porque a vida de outra pessoa que foi escrita, parte delas no livro, não teve todo esse impacto e esse caos aqui que doeu menos, sabe? Essa coisa de comparar problema e tal. Mas falando em critérios mais técnicos, assim, isso aqui te coloca nessa régua mais alta, de esperar mais, querer cobrar mais. Porque isso aqui poderia ter sido contado de muitas outras formas, quando eu falo de escrita. Mas a forma como foi escrito foi muito boa. Isso faz toda a diferença na forma como você sente o que está acontecendo, na forma como você mergulha na história, literalmente. Então tem um ritmo aqui que é um ritmo frenético, que eu acredito que seja meio que uma réplica do que é o ritmo frenético de você entrar no uso de crack, por exemplo. A sua mente está numa agilidade de você não concluir pensamentos, de você... Todo esse frenesi tá aqui, sabe, na escrita. Então isso é muito, acredito eu, muito difícil de se conseguir, tecnicamente falando, para um escritor chegar nesse nível. Então acho que isso tem muita qualidade, é uma coisa muito bacana, assim. Eu amei. O próximo vai ser sobre 90 dias, que é uma continuação, digamos assim, dessa jornadinha aqui do que foi esse período da vida do Bill Clegg. Beleza, o vídeo já tá com 30 minutos, vai me dar um trabalho pra editar. Ai, meu Deus do céu, mas é isso. Eu queria falar sobre ele, entrar nessa loucura que foi essa experiência e recomendar muito, porque isso aqui é muito bom, tá? Então, se você tiver oportunidade e quiser comprar, os links estão aqui embaixo. Comprando por o link aqui de baixo, você ajuda o canal também, né? E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Até a próxima.